Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder, o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória deste grande homem, Francisco. São Francisco de Assis, São Francisco da cidade de Assis. Esse homem que passou por esse processo de conversão, onde ele foi entendendo aos poucos o que nosso Senhor queria dele. O primeiro momento é quando ele vai para a guerra, para conquistar os reinos, porque na sua juventude era isso que Francisco queria. Quando ele vai, ele ouve uma voz que diz: Francisco, quem é maior? O Senhor ou o servo? E aí, Francisco diz: o Senhor. Então volta, deixa sair e vem me seguir. E aí começa Francisco a passar por um processo interior de mudança. Os amigos dele já começaram a observar que tinha alguma coisa de diferente em Francisco. A outra fase da conversão de Francisco foi quando ele teve que beijar aquele leproso, porque ele tinha uma rejeição aos leprosos. Ele era um homem bom, mas ele tinha rejeição, mas também não é fácil, né, meus irmãos? Se deparar com uma pessoa com aquela situação tão deprimente, o nariz caindo, mão caindo, não é fácil. E aquele cheiro que exala, aquele mau cheiro. E ele, naquele momento, ele foi lá e não permitiu que aquela natureza, aquela situação de rejeição fosse mais forte do que ele. Ele vai lá, abraça o leproso e beija o leproso. O terceiro processo na conversão de Francisco foi quando ele estava lá na igreja de São Damião, e ali estava aquele crucifixo tão conhecido, né, que é um ícone, na verdade, estava ali, e ele ouviu aquela voz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E aí Francisco pensou que era uma igrejinha que estava lá, que estava toda destruída, que ele precisava
reconstruir. Então ele foi e pega uma pedra daqui, pega uma pedra de lá e vai colocando, mas Jesus estava dizendo que ele precisava, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, precisava ser reconstruída. Tantas fases difíceis, meus irmãos, que a igreja católica passa. É aquela barca que a igreja católica, ela tem essa simbologia daquela barca que está Jesus e os apóstolos. Então Jesus é a cabeça, os apóstolos e todos nós fazemos parte desse corpo. Aí que está a hierarquia da igreja católica. Quantos embates, ventos para lá querendo derrubar. E a igreja estava passando por uma fase muito difícil. As riquezas dentro da igreja, os sacerdotes não querendo viver aquilo que Jesus havia anunciado, estavam mais preocupados com a beleza exterior, os cardeais e tudo. E aí Francisco aparece, sem impor nada, sem ficar falando mal da igreja, ele entra com aquela pobreza, o pobre de Assis. Aí nós vemos aquele momento maravilhoso da história, quando o pai dele não queria que ele vivesse aquela situação de pobreza e jogou na cara dele que tudo que ele tinha, o pai tinha dado. Aí, ali na Praça de Assis, São Francisco tira a roupa, fica totalmente nu e dá as roupas para o pai, não numa atitude de rebeldia, mas é que o pai não estava compreendendo essa conversão, essa vida nova que estava em Francisco. E ele dá as roupas e ele diz: agora o meu pai é o que está no céu. Mais uma vez, ele não estava rejeitando o pai dele, mas ele estava dizendo: me coloco agora na dependência toda do meu pai que está nos céus. Ele reza o Pai Nosso e ali o bispo vem, coloca a roupa nele, um manto nele, e Francisco começa aquele processo e outros homens vão vendo, até os amigos dele, rapazes começaram a seguir, e aí está essa grande obra dentro da igreja, que é dos franciscanos, a ordem dos frades menores, aí vem os capuchinhos e tantos outros que vieram a partir dele, e ele se assemelhou tanto a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele adquiriu as chagas. Francisco se assemelhou a Jesus Cristo. Que homem grande, maravilhoso, e que é colocado à nossa frente para que nós, olhando a vida e os gestos de Francisco, pudéssemos chegar também a esse ponto, e nós precisamos também ser como Francisco de Assis. A humildade dele foi tão grande que ele não quis ser ordenado sacerdote. Ele não se achava digno de ser um sacerdote. Ele se tornou um diácono. E nós vemos aqui no Evangelho, Jesus que vai dizer justamente aos apóstolos que eles estão na maior felicidade, porque até os demônios se submetiam a ele. E Jesus diz: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eu vos dei o poder de pisar serpente em cima de cobras e escorpiões, Jesus dando o poder aos apóstolos, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, ouça agora o que nosso Senhor diz: não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. A conversão de São Francisco levou isso ao desejo pelo céu, ao desejo de se assemelhar a Jesus, ao desejo de um dia contemplar Jesus na eternidade. São Francisco de Assis, ele compreendeu
A vida dele teria que estar voltada para a eternidade, para o céu. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para você, vamos no dia de hoje pedir a São Francisco a graça de vivermos o Evangelho na integridade. Porque tanto que as constituições franciscanas, no começo, São Francisco tinha como regra o Evangelho. Essa pobreza aí, pregar o Evangelho, não ter nada, e o desejo de seguir nosso Senhor. Vamos ganhar o céu? Porque já que o nosso nome está escrito lá, vamos fazer de tudo para que a nossa alma vá um dia para lá e depois, na ressurreição da carne, o nosso corpo vá também. Que Deus nos conceda a graça no dia de hoje de ganharmos o céu. E aí eu termino com o versículo 24 do Evangelho de hoje. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ver. São Francisco pôde ver todas essas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos Jesus.